Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar novamente através desse nosso canal do YouTube, aproveitando dessa oportunidade para podermos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que quer nos enriquecer e nos ajudar nesse nosso processo de conversão proposto por esse tempo da Quaresma. Hoje então, nesse dia 26 de fevereiro de 2018, na segunda-feira, estamos então celebrando a segunda semana da Quaresma. Convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos enriquecidos por esse tempo quaresmal que nos convida a mergulhar no deserto da nossa existência, para que nós possamos então, olhando para a nossa vida, perceber sinais, situações que precisam de conversão, que precisam de transformação. E essa transformação, ela acontece automaticamente na nossa vida a partir do momento em que nós então nos abrimos à experiência do amor desse Deus, que nos ama tanto que entregou a sua vida na cruz, foi por amor a cada um de nós. Independente se nós então fomos o acolher como o Salvador da nossa vida ou não. Esse amor de Deus que penetra nossas entranhas e que nos tira de nós mesmos e que nos ajuda então a poder ir percebendo que não dá para nós podermos então caminhar como éramos antes. É preciso então abrir-se a essa transformação a qual o Senhor então quer realizar na vida de cada um de nós. E a liturgia de hoje, ela nos fala justamente dessa realidade e nos ajuda então a compreender que tipo de mudança o Senhor quer realizar nos nossos relacionamentos. Acabamos de ouvir então o Evangelho. O Evangelho de São Lucas, que inicia então fazendo-nos um convite a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. E aqui então podemos lançar o olhar para os nossos relacionamentos e perceber que muitas vezes nós queremos então que as pessoas nos perdoem das nossas faltas. Mas quando a pessoa pisa na bola ou quando ela erra contra nós, fatalmente muitas vezes não temos então essa abertura também para poder perdoar esse nosso irmão, essa nossa irmã. Muitas vezes queremos julgar, punir, condenar. Então, é preciso olhar para a nossa vida, porque o Senhor nos convida a sermos misericordiosos. E olha só o que nós rezamos lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então nós rezamos pedindo a Deus que perdoe na medida que nós também perdoamos. E aqui está então o grande desafio para nós. Muitas vezes preferimos então fechar o nosso coração, guardar mágoa, ressentimento, e aquilo tudo vai fazer mal para quem? Para a pessoa que errou contra nós? Não. Vai fazer mal para nós mesmos. Então é preciso olhar para a nossa vida, para que nós possamos então ter relacionamentos sadios, construindo fraternidade, gerando paz. E assim, com certeza, as pessoas poderão perceber esse jeito diferenciado de viver como cristãos e poderão também deixar-se transformar os seus relacionamentos. Olha a importância do nosso testemunho. Então essa é a proposta que o Evangelho lança para cada um de nós hoje. E assim então, nós podemos ir mais adiante na primeira leitura de hoje, extraída então lá do profeta Daniel. Daniel, então, que está no momento de intimidade, em oração, de reflexão.
ele vai olhar então para a sua caminhada e vai percebendo então que dentro dele, na sua vida, existem situações em que ele deixou a desejar enquanto profeta, enquanto seguidor de Deus, como voz de Deus. E ali então ele faz a sua oração clamando o perdão de Deus. Isso é bonito, né? Nós podemos parar, olhar para a nossa vida, iluminados pela palavra de Deus, que também nos ajuda nesse nosso processo de conversão, porque muitas vezes vamos agindo, os nossos relacionamentos vão acontecendo e achamos que está tudo normal. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vamos então perceber, poxa vida, eu tenho esse tipo de atitude, eu faço isso, eu ajo dessa maneira, eu preciso mudar. Então, por várias vezes na nossa vida, e como é bom você, se tiver a oportunidade, cada um de nós tivemos a oportunidade, antes de dormir, fazer ali então uma leitura de todas as suas atitudes no decorrer do dia. E com certeza ali vislumbrar situações, atitudes que poderiam ser diferentes, que poderiam ser resolvidas de outra forma, mas que por impulso daquele momento você agiu de uma forma diferenciada que talvez não fosse a mais correta, a mais coerente. E assim tudo isso nós colocarmos diante de Deus em oração, pedindo, clamando a Ele o perdão, e tudo isso nos ajuda então ao quê? A nos preparar também para o sacramento da reconciliação, ou o sacramento da confissão, se assim você preferir. Porque muitas vezes vamos pecando e dependendo, né, de quanto tempo nós deixamos de nos confessar, nem lembramos dos nossos pecados. Então é preciso parar, fazer essa autoavaliação, essa preparação para poder então ali aprofundar, né, nessa riqueza que é então o sacramento da reconciliação, que é a oportunidade de nós podermos experimentar a misericórdia de Deus, sendo também misericordiosos para com nossos irmãos. E que bom que nesse tempo da Quaresma muitas igrejas, muitas comunidades têm a oportunidade então de poder fazer aquela celebração penitencial que nos ajuda também a preparar, olhar para a nossa vida, a Via Sacra, todas essas celebrações penitenciais que vão acontecendo em muitas paróquias. Então, é um tempo de graça que nós estamos vivendo e não podemos deixar passar em vão. É preciso, então, mergulhar na misericórdia de Deus e fazer com que outros também façam essa mesma experiência. E o salmista de hoje nos ajuda também a rezar que Deus não pune, ou melhor dizendo, não trata-nos conforme nossas faltas deveriam ser tratadas, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Então o salmista é aquele que fez essa experiência e nos convida também a fazê-la. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. E que bom, já pensou se fosse o contrário, se Ele tratasse severamente, conforme merecíamos? Coitado de nós. E que bom que Deus é amor, que bom que Deus é misericórdia. E essa misericórdia precisa então ser levada a tantos irmãos que se encontram aí perdidos diante das propostas, ofertas que o mundo vai lhe fazendo. E olhando então para o finalzinho do Evangelho, o Senhor então vai nos falar: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, ou seja, na medida que nós damos, nós também recebemos muito mais, porque Deus então, Ele quer sempre nos surpreender. E assim então, vai nos dizer: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. E muitas vezes então, nós queremos julgar, punir, condenar os nossos irmãos diante de uma atitude errônea que ele teve. Devemos tomar cuidado, porque é com a mesma medida que nós medimos, que nós também seremos medidos. Portanto, é melhor ficar com a misericórdia, agir com misericórdia. É esse o caminho proposto pelo Papa Francisco e que nós, enquanto igreja, em saída, queremos também anunciar, levar a misericórdia de Deus a tantos irmãos sofredores, chagados, diante das periferias existenciais a qual nós estamos vivenciando. Que Deus então nos ajude nesse nosso propósito, que nós possamos então transformar as nossas ações, possamos viver a misericórdia, agindo com misericórdia com os nossos irmãos,
para que assim, meus queridos amados irmãos, possamos então, olhando para a nossa vida, fazer essa experiência renovadora, transformadora, que é o amor de Deus que nos perdoa e nos convida também a perdoar todos aqueles que nos ofendem, que pecam contra nós. Que o Espírito Santo de Deus então nos ajude, seja a nossa força, e Maria Santíssima interceda junto a Jesus, seu amado Filho, por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, muito obrigado a você que faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família que se tornou esse canal. Muito obrigado pela sua presença, participação, colaboração. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Antes de finalizar esse vídeo, é fácil, clique aqui em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude-nos aí a compartilhar, divulgar esse vídeo, deixe a sua like, ative aí o sininho para que você seja então avisado dos vídeos que eu vou postando. E assim vamos fazer com que o reino de Deus, o amor, a misericórdia de Deus possa se propagar também através desse meio de comunicação social, através desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero por você.